Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Independente do horário que você assista. A aula hoje é dia 16 de março, são 19 horas e 35 minutos. Vamos tratar de um conteúdo aqui de penal e de processo penal. Beleza? Tranquilo, fácil, como tudo em língua portuguesa. Primeiramente, eu vou bater o olho aqui na questão rapidinho, só para relembrar o que está sendo pedido aqui, pessoal. Uma questão bem legal, bem simples, que ela trata a respeito de uma progressão criminosa, né? Nós temos aqui um cara que tem um intento de prejudicar a vida de outra pessoa, né? Na verdade, somente o corpo da outra pessoa, lesões corporais, e acaba mudando o dolo no curso dos atos de lesão corporal. E aí nós temos a diferença entre progressão criminosa e crime progressivo. O que eu fiz para decorar quando eu decorei isso? Gente, ó, o que eu penso? Imagina assim, eu vou explicar para vocês, né? O que aconteceu nessa questão aí foi que esse cara aqui, ele queria lesionar o corpo desse cara aqui. Queria causar lesões corporais. Acontece que no curso das lesões corporais, no curso ele estava batendo. No meio ele falou assim, cara, quer saber? Bater não é suficiente, eu quero matar. Então ele quer matar. Aquele alterou o dolo dele. Ele mudou de um para o outro. Ele tinha um dolo de lesão corporal, o artigo 129 mudou para o dolo do artigo 121. Então houve uma mudança de um crime para outro. O que eu faço? Isso é uma ideia para que você decore, tá? Não estou dizendo que isso é uma regra doutrinária nem jurisprudencial. Nós temos regimes fechado, semiaberto e aberto, não é isso? O que há quando você muda de um para o outro? Quando você muda de um para o outro, existe o quê? Uma progressão, não é isso? Uma progressão. Então, quando há progressão, é porque houve uma mudança de um para o outro. Então, aqui também. Então, o que é a progressão criminosa? A progressão criminosa é quando há uma mudança na intenção criminosa. Essa é a mudança, né, da intenção criminosa, tem o nome de progressão. A progressão criminosa. Beleza? Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só estou colocando aqui progressão de regime, tá? Porque é uma mudança de um regime para com o outro. Então, quando você tiver um conflito lá para saber o que é, se é ou não progressão criminosa, se é ou não crime progressivo, você lembra que a progressão criminosa é quando houve alteração de um crime para o outro, tá? É isso que é a progressão criminosa. O crime progressivo nada mais é do que os atos que acontecem naturalmente até o fim pretendido pelo agente. Então, se eu quero matar fulano de tal, eu dou várias facadas nele. Enquanto eu estou dando facadas, eu estou lesionando o corpo dele. São lesões corporais. Só que é simplesmente uma situação de crime progressivo, em que eu mantenho o mesmo dolo, vou dando várias facadas e machucando o cara até ele morrer. Esse é o crime progressivo, tudo bem? No crime progressivo, o dolo é um só. Na progressão criminosa, o intento era um, o dolo era um, a consciência e a vontade era uma, e ela foi alterada para outro tipo de caracterização criminosa, tá? Então, ó, agora, mais uma coisa. Fora isso, nós temos outra coisa interessante também, que é saber a respeito de que quando nós temos naturalmente um crime no meio, será que eu vou responder por esse crime do meio? Porque eu tenho o crime meio e eu tenho o crime fim. No crime de homicídio, se não for um tiro na cabeça, geralmente tem lesões corporais envolvidas, né? Então você tem lesão corporal, lesão corporal, lesão corporal, lesão corporal e depois morte. Pô, será que eu vou responder por todas essas lesões corporais e depois mais morte? Não, não vou, gente. Eu vou responder por um único crime, tá? Eu irei responder por um único crime. Eu quero matar o cara. Eu não vou responder por vários crimes de lesão corporal mais o crime de morte. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma vítima que seja vítima de 2 ou mais crimes. Vamos supor que hoje você queira arrancar o joelho do seu amigo. Você arranca o joelho dele. Daqui uma semana você fala assim: não foi suficiente, não, eu vou matar o cara. Pô, agora você vai responder sim por lesão corporal e depois vai responder por homicídio. Agora, se no curso dos atos executórios para matar alguém, para tirar a vida de alguém, você lesiona o corpo, você não vai responder por esses crimes meios, tá? São crimes meios, beleza? E esses crimes do meio, eles são absorvidos, tá? Os crimes meios são absorvidos, então isso é absorção. É absorção, tá? Não é absolvição, não. Não é que você vai ser absolvido dos crimes meios, não. É que há uma absorção mesmo. Isso aqui é o princípio da consunção. Consunção. Tudo bem? Princípio da consunção, princípio da absorção. Beleza? Só para aproveitar aqui, isso é diferente do princípio da alternatividade. Da alternatividade, isso aqui é quando o único tipo, ele tem vários tipos de verbos que descrevem uma conduta criminosa. Você está cansado de ouvir falar, né? O artigo 33 da Lei 11.343. Tem vários verbos aqui dentro, vários e vários verbos aqui dentro, né? Transportar, vender, plantar, tudo isso é conduta típica do tráfico de drogas. Então, nós temos aqui o artigo 33 com 18 verbos
e muito embora você venha praticar um verbo deles, ou os 18, você comete um único crime de tráfico. Obviamente, né, que se você comete 18 verbos, praticamente você vai ter uma pena bem maior do que aquele que cometeu um único verbo. Tudo bem? Beleza? Então, o princípio da alternatividade, ou também conhecido como misto alternativo, é aquele em que nós temos dentro de uma única descrição típica penal vários verbos que vão enquadrar como sendo um único crime. Tá? É uma coisa diferente da outra aqui, beleza? O princípio da absorção, o princípio da consunção é diferente do princípio da alternatividade. Tudo bem? Beleza, pessoal? Isso aqui nós estamos falando porque, naturalmente, trata-se de conflito aparente de normas, né? Às vezes você tem várias normas que descrevem uma conduta típica, mas você tem que aplicar um único caso concreto. E aí a gente tem vários princípios para procurar resolver o problema, tá? Não sei se vocês estão achando muito confuso o que eu falei, mas até agora, o que eu disse? Eu só disse o seguinte, falei, gente, a progressão criminosa é quando o cara muda o dolo no curso dos atos executórios. Ele teve intenção de fazer uma conduta típica do artigo 129 e depois ele muda, tá? Nisso eu tenho aqui, consequentemente, um único crime, o crime, né, de homicídio, beleza? Isso é diferente do crime progressivo, que naturalmente os atos que vão acontecendo já são parte daquele fim que o cara almeja praticar, que é de ceifar a vida de outrem. Você vai lesionando o corpo, mas porque você quer matar o cara. Rafael, mas qual que é a diferença de eu dar um tiro no cara e machucar o cara várias vezes? Às vezes, pessoal, você pode enquadrar como único tiro sendo homicídio simples. Agora, se você deu vários tiros, um no joelho, no outro joelho, no ombro, no outro ombro, depois na cabeça, vai ser homicídio por meio cruel, homicídio qualificado. Então, às vezes, um homicídio simples, você deu um tiro só no cara, pau. Beleza? Homicídio simples. Agora, você deu vários tiros para ir machucando até matar, então você teria o quê? Um homicídio qualificado, pelo meio cruel ou por tortura, depende da situação típica penal. Tudo bem? Gente, tudo que eu estou dizendo aqui, espero que não esteja confuso. Vai só aproveitando, né, o transcurso das nossas explicações, a linha de desdobramento lógico para você entender algumas coisas aqui que não são difíceis, tá? Não são difíceis. Temos outro princípio também, que é o princípio da subsidiariedade. Subsidiariedade. Aqui, por exemplo, você tem uma descrição bem simples para entender o caso concreto. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu achar aqui o Código Penal. Gente, vou achar tudo, mas não acho o Código Penal aqui. O princípio da subsidiariedade é bem legal. Por quê? Porque, na verdade, você aplica um crime se não puder aplicar um outro mais grave. Olha só. Olha que legal. 132. Quando imagina que imagina que a Asdrubal tenha uma doença, né, sexualmente transmissível. Só que a Asdrubal é muito bonito. E ele quer prejudicar outras pessoas. Então, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Então, isso aqui o quê? É o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem. Então, se você quer passar, transmitir algo para alguém, você pode se enquadrar no artigo 132. Agora, se você tem intenção de matar, aí muda, olha só. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Agora, veja bem, se o fato não constitui crime mais grave, porque se constituir crime mais grave, consequentemente, naturalmente, o cara vai responder pelo outro crime, não por esse daqui. Esse aqui seria um crime subsidiário. Eu só não aplicaria esse crime aqui se eu tivesse realmente intenção de matar, porque se eu tiver intenção de matar, eu respondo por homicídio, certo? Ou por tentativa de homicídio, ou por lesão corporal seguida de morte, depende do caso concreto, certo? Então, se eu expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, tá? A detenção é de 3 meses a 1 ano. Agora, obviamente, se o fato constituir um crime mais grave, eu respondo pelo crime mais grave. Tudo bem? Beleza? Fácil como tudo na língua portuguesa. Então, eu falei do princípio da consunção, princípio da alternatividade, também conhecido como misto alternativo. Falei sobre o princípio aqui também da subsidiariedade. Deve ter algum outro princípio aqui, que são 4, na verdade, dos princípios que tratam desses conflitos aparentes de normas, e eu acabei me esquecendo de anotá-los, então por isso que acabou passando despercebido. Mas, em todo caso, dá para aproveitar mais uma coisa nessa questão ainda, tá? Mais uma coisa. Antes de ver o que dá para aproveitar, deixa eu ler de novo com vocês a questão, tá? Parte dela aqui. Olha só que legal. O que nós temos nessa questão? De novo, inconformado com o comportamento do seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar uma lição no cara. Certo? Durante o ato, entende que o vizinho ainda não havia sofrido da mesma forma que a filha, então ele tenta matar. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio, em concurso material, tá? Porque são várias condutas, mas, gente, o concurso material de crimes, ou concurso formal de crimes, ou crime continuado, realmente existe aí o prejuízo de bem jurídico diverso ou igual, mas com várias ações ou uma única ação. Tá, o concurso material de crimes está no artigo 69 do Código Penal, concurso formal 70 e crime continuado 71.
o que você já viu até hoje sobre concurso de crimes? Né? Na soma, nós já vimos o quê? Quando você tem vários crimes, né, você vai somar. Então, você tem a soma, se eu tenho vários crimes, beleza? Concurso material de crimes, você faz a soma. Por exemplo, eu tenho aqui um homicídio, eu tenho uma lesão corporal, eu tenho outra lesão corporal, eu somo e vejo quanto que dá no final. Tá? Vamos supor que dê 24 anos, aqui 6 anos e aqui 6 anos. Tenho 36 anos. O que é o concurso formal? No concurso formal temos homicídio, você tem lesão corporal e lesão corporal. Aqui, no concurso formal, tem o próprio e o impróprio. O perfeito e o imperfeito. O concurso formal próprio é porque você tem o cara com uma única conduta dolosa, único dolo, e as outras duas são um acidente, são culpa. Então aqui você tem realmente o prejuízo a bem jurídico diverso, alheio, com uma única ação, e obviamente esse tipo de situação não poderia ser tratada igual à situação anterior. Tá? Só estou contextualizando isso daqui, porque veja bem, aqui nós teríamos 36 anos de pena. Aqui vamos supor que o cara tivesse também 24 anos, e fosse somar com a pena de 6 anos, daria 36. Mas aqui não, no concurso formal eu exaspero, então eu cato e elevo de 1/6 até a metade, né? De 1/6 a metade, certo? De 1/6 a metade. Bom, nessa situação aqui, o crime, né, ficaria aí, vamos supor, com 28 anos, né? Ficaria bem mais baixo se fossem vários crimes. Gente, acontece, nesse tipo de situação, só estou mencionando o quê? Não é um caso de crime de mais de um crime. Então, se não se trata de mais de um crime, você tem um único crime. Se tem um único crime, não há que se falar em concurso material nem em concurso formal de crimes. Tá? Rafael, mas teve lesões corporais, depois houve a morte. Sim, mas eu expliquei anteriormente que nós estávamos dentro de uma progressão criminosa. Então, essa questão abordou muitos assuntos interessantes. A progressão criminosa é o único crime. O crime progressivo é o único crime. É o único crime. Acontece que há uma mudança na intenção do agente. O dolo dele é alterado no curso do ato, ou não, ele já começou com aquele tipo de intenção, e o desdobramento lógico foi machucar e machucar o outro até ocasionar a morte. Isso pode acarretar o homicídio qualificado pela tortura, pelo meio cruel, não sei, o caso concreto que vai dizer. Mas entenda, se estou falando de um único crime, então, consequentemente, o cara só responderá por um único crime. Tudo bem? Então, não é concurso material nem concurso formal de crimes. Eu só trouxe isso à baila para que vocês relembrem o assunto. Mas é bem fácil. O concurso material são várias atitudes com várias intenções, soma-se as penas. O concurso formal próprio, uma única atitude com vários resultados, um doloso e os demais culposos. Você pega a mais grave deles e eleva de 1/6 até metade. Isso existe para que você melhore, né, para que você não trate igual um cara que tinha um dolo desgraçado de machucar várias pessoas, tá? Igualmente ao cara que queria fazer um único crime, mas sem querer acarretou outros crimes. Tudo bem? Então, o concurso formal próprio é uma ficção jurídica em que você, muito embora tenha vários prejuízos a bens jurídicos, vários crimes, você leva em consideração como se o cara tivesse cometido um único crime e você exaspera a pena dos demais. Você cata e coloca dentro de um único crime e eleva um pouquinho, tá? Isso é no concurso formal próprio. No concurso formal impróprio, você soma tudo e pau na máquina. Bom, gente, falei bastante sobre isso já. A minha única intenção aqui, no caso, era dizer para vocês o que foi dito sobre a progressão criminosa e o crime progressivo. Tudo bem? Ó, durante toda a instrução, o Mário confirma os atos descritos na denúncia, ou seja, ele confirmou que existiam várias situações, né, mas veja bem, gente, a gente não pode cair no conto do vigário. Ele confirmou os fatos, ele não disse que era realmente mais de um crime, tá? Então o examinador ele é treinado para matar, como eu sempre digo. Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, ele deve buscar o reconhecimento de Mário, de que Mário pode ser responsabilizado por quantos crimes, né? Quantos crimes? Gente, é um único crime, tá? Não se fala em concurso formal de crimes, não se fala em crime continuado, não se fala em concurso material de crimes. Tudo bem? Um único crime, um único crime. Beleza? Maravilha, fácil como tudo na língua portuguesa. Gente, a outra questão, ela vai tratar sobre aquilo que já vimos demasiadamente, né, exaustivamente, sobre a tal da inimputabilidade no momento da ação. O cara, quando tem 17 anos de idade, se dá um tiro na cabeça do outro e mata, ele é inimputável. Certo? Inimputável. Agora, e se for um crime permanente? Ele vai ser imputável penalmente? Vai ou não vai? Se for, o que é um crime permanente? É aquele crime que permanentemente, dia após dia, vai prejudicando o bem jurídico de outra pessoa. A extorsão qualificada mediante sequestro ou cárcere, o que vai acontecer? Enquanto o cara está dentro de um porta-mala de um carro, ou quando ele está preso numa fazenda, enquanto isso está acontecendo, todos os dias está havendo prejuízo ali da liberdade da vítima. Certo? Então, isso permanentemente está causando prejuízo a bem jurídico de outra pessoa. Consequentemente, se o cara faz aniversário no curso dessas ofensas a bens patrimoniais, a bens jurídicos,
Consequentemente, nós vamos ter o quê? A imputabilidade do cara, inclusive aplicando-se a ele crimes, né, se eventualmente houver uma mudança legislativa e a pena for mais grave. Já vimos isso também, tá? Muitas vezes, bem fácil isso daqui, pessoal. Nada mais, nada menos do que o cara tem 17 anos, vamos supor que ele iria fazer 18 anos no dia 23 de março de 2021, tá? Se ele sequestrou alguém no dia 1º de fevereiro de 2021, tendo 17 anos, e iria completar 18 nessa data aqui, ó, 18 anos ele compararia nessa data, o dia que ele efetuou o sequestro, nesse dia aqui, né, ele não era imputável penalmente. Mas com o passar do tempo, se ele foi pego aqui, ó, após ter completado 18 anos, ou no dia em que ele veio a completar 18 anos de idade, consequentemente, ele vai ser imputável penalmente. O que se aplica a ele? Aplica-se tanto o crime de extorsão, tanto quanto, eventualmente, uma pena de um crime tendo sido alterada. Vamos supor que o crime de extorsão, eu sei que não é essa, tá, pessoal? Só para brincar aqui. É de 1 a 5. De repente, muda de 1 a 9. Olha só, mudou no curso, né, desse tempo aqui. Quando ele pegou o cara, a pena era pequenininha, era 1 a 5, agora é de 1 a 9. Vai aplicar a ele? Vai aplicar a ele sim, porque é um crime permanente. Aplica-se a ele sim, tudo bem? Aplica-se a ele sim. Eu só fiz isso aqui intencionalmente, tá, pessoal? Só para lembrar que aqui, muito embora tenha havido uma majoração na pena máxima em abstrato, a pena mínima não foi alterada. Então, consequentemente, o cara ainda continuaria fazendo jus ao benefício da suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099. Obviamente que isso não é o caso da extorsão mediante sequestro. Tá? A extorsão mediante sequestro, salvo engano, a pena de 24 a 30 anos, ou de, sei lá, eu não lembro, uma pena altíssima, uma das maiores penas que tem no Código Penal. Ou é de 20 a 30 anos. Tá? Só estou exemplificando aqui, aproveitando o caso. De vocês que estão assistindo, vocês lembram da questão que nós tratamos a respeito exatamente daquele caso ali, em que houve a majoração da pena de um cara que era inimputável, só que majorou-se a pena máxima abstrato, mas a pena mínima não se alterou. Então ele continuaria fazendo jus à suspensão do processo? Alguém lembra disso? Eu não lembro disso, tá? Mas tivemos uma questão, tá? No curso que tratava justamente sobre este assunto, tá? Eu não lembro, mas agora você está lembrando. Tá? A suspensão condicional do processo ela acontece quando existe uma pena mínima abstrata igual ou inferior a 1 ano, em que, no caso concreto, é possível que o processo seja suspenso de 2 a 4 anos. Se o cara cumprir os requisitos, estará extinta a punibilidade, tá? Isso que é a suspensão condicional do processo. Eu não lembro. Então, gente, eu faço a minha parte, você faz a sua. Qual que é a sua parte? Procure ler os artigos que nós fomos mencionando aqui com o passar dos dias, tá? Isso vai ser muito importante, vai ser muito gratificante, porque enquanto mais vezes você buscar fazer revisões, né, melhor será, tudo bem? Porque aí a gente não fica tão distante do conhecimento, tá? Eu preciso da ajuda de vocês também. Nós precisamos trabalhar juntos aqui para que a gente consiga uma aprovação relativamente alta, né? É o que eu espero, tenho o desejo, temos grandes chances disso acontecer, tá? Mas, ao mesmo tempo, temos grandes chances disso não acontecer se você não fizer suas revisões. Gente, essa questão, ela tratou justamente sobre isso, tá? Não vou chegar a ler, não. Tudo bem? Beleza? Vai falar se é típico, se não é típico, se é ilícito, se é culpável. Isso aqui também é importante a gente lembrar, pessoal, porque sempre tratamos e sempre levamos em consideração a teoria do crime, né? E a teoria do crime, lógico, existem várias teorias do crime, mas a que prevalece no Brasil é a finalista. E aí você tem 3 partes: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. O cara ser imputável penalmente está aqui, ó, 18 anos de idade. Beleza? Isso que é levado em consideração para fins de punição. Às vezes o fato é típico, é ilícito sim, só que o cara não tem a idade suficiente, então não seria culpável. Tá? Ou ele é inimputável penalmente, porque também ele não possui desenvolvimento mental completo, ou existe uma doença ali na cabeça dele e ele não consegue entender o que ele faz de verdade. Então, consequentemente, né, ele seria inimputável também. Uma doença mental também faz com que ele também não tenha a possibilidade de ser punido criminalmente, porque ele não fez o crime. Mas lembre-se, né, se eventualmente o cara tem doença mental ali, ele pode sofrer uma medida de segurança, né? Então, uma medida de segurança fica numa casa lá de internação, né? Ambiente manicomial, ele vai ficar internado, e aí isso é uma absolvição imprópria, né? A absolvição imprópria não acarreta reincidência, tá, pessoal? Ó, isso é muito importante, ó. O cara que ele é absolvido, na absolvição dele imprópria, absolvição imprópria por quê, Rafael? Porque ele foi absolvido, mas não foi uma absolvição normal, foi uma absolvição que teve indiretamente o quê? A aplicação de uma medida de segurança. O cara ficou tecnicamente fechado, ele está fechado na medida de segurança. Tá? Mas olha só que legal o raciocínio para que você entenda o porquê de não ser levado em consideração quando o cara
recebe uma absolvição imprópria. Por quê? Por que não vai ser considerado... Desculpa, não sei o que eu falei agora, nem sei o que eu falei agora, mas vamos lá. Por que na absolvição imprópria eu não levo em consideração o cara como sendo reincidente, mesmo aplicando medida de segurança? Porque, gente, se ele é doente mental, não teve os 3 elementos do crime. 1, 2. O terceiro elemento aqui, o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade, não está perfeito. Se não está perfeito, não tem crime. Se não tem crime, ele não seria reincidente. Tá? Então, na absolvição imprópria, muito embora o cara cumpra uma medida de segurança, futuras condenações não vão utilizar dessa anterior, a absolvição imprópria, com a aplicação de medida de segurança, como sendo um fato dele vir a ser reincidente. Né? Só para ficar claro aqui, numa linha do tempo de um processo. Ó. Vamos supor que no crime 1, ele sofra essa absolvição, mas é uma absolvição imprópria. Tá? A absolvição imprópria nada mais é do que o cara vai ter a punição. Haverá uma punição, mas é uma internação. Se houve o trânsito em julgado deste crime 1, veja bem, pessoal, ele fez algo. Vamos supor que ele faça algo de novo aqui, ó, no curso do cumprimento da medida de segurança, porque a medida de segurança também não pode ser perpétua. Tá? Assim como nós temos o limite máximo de 40 anos para alguém ficar na cadeia, também a medida de segurança no máximo de 40 anos. Tá? Obviamente que se peritos demonstrarem que o cara realmente causa muito perigo na sociedade, então haverá novas fundamentações. Você não pode deixar um cara, porque deu 40 anos, sair na rua matando os outros. Ah, só pode ficar 40 anos. Então, ó, 40 anos aqui, mais 5 aqui. Isso aqui para fins de reincidência. Ou seja, se ele vier a cometer um crime nesse pedacinho rosa aqui, ó, ele seria reincidente? Né? Se fosse qualquer outro tipo de situação, seria, né? Se o cara eventualmente fosse condenado num crime normal. Mas nesse caso, não. Na absolvição imprópria, na aplicação da medida de segurança, o cara não vai ser considerado reincidente se vier a cometer um novo crime após o trânsito julgado deste crime aqui anterior. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro o que eu disse. Caso não tenha ficado claro, se ficou escuro, que tenha ficado pouco escuro, não tenha ficado muito escuro, tá? Gente, mas em todo caso, lembrem de perguntar para mim. Não falei nada demais. Nós temos absolvições, pessoal, que é você ser absolvido e você ficar na tua casa de boa. Você furtou um pedaço de pão. Absolvição, acabou. Se você praticar depois um outro furto de 10 quilos de massa de farinha, aí você vier a ser condenado, você será reincidente? Não. Você foi absolvido no primeiro crime, você não vai ser condenado. Você pode ser condenado em outros crimes, mas se você for absolvido, você não será reincidente. A reincidência acontece quando o cara é condenado, ele pratica um novo crime após o trânsito julgado de um crime anterior. Obviamente que o trânsito julgado do crime anterior tem que ser o quê? Uma condenação, porque se for absolvição, não vai ser reincidência, tá? Agora, o que confunde é, na absolvição imprópria, também é absolvição? É absolvição, continua sendo absolvição. Acontece que, por ser impróprio, o cara ele sofre uma medida de segurança. Sofrendo essa medida de segurança, ele fica preso. Então, se falar, o cara está preso, então se ele está preso, ele é reincidente, se ele cometeu um novo crime. Não, não é. Por quê? Porque não se configurou os 3 elementos do tipo criminal, então ele não vai ser reincidente no segunda infração. Tudo bem? Beleza? Vocês estão aí comigo, pessoal? Ainda? Deixa eu ver vocês aí. Espero que vocês estejam aí, todos focados aqui. Isso aí, gente. Aguenta firme aí. Lembra? 2 dias por semana só. Vamos para cima, tá? Vamos para cima porque é isso aí. Foco, força e fé, farra vai vir depois, pode ter certeza. A gente vai conseguir essa nossa aprovação aí, que ela é de extrema importância para a gente, pessoal, para a gente ter um 2021 aí, né, abandonando coisas ruins dele, tá? Vamos torcer por coisas boas também, né? Bom, uma outra situação aqui, pessoal, é um caso bem simples em que há uma concausa, né? O nexo de causas aqui. Existe um cara que quer machucar o outro e... Ó, vamos lá, vai. Após uma discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura no seu braço. O Leonardo, a vítima, né? Então foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade da intervenção cirúrgica e optou-se por um simples tratamento mais conservador com analgésico para dor. Acontece que essa porra desse analgésico fez o cara morrer. Por quê? Porque ele era alérgico. Então, aqui nós temos o quê? O nexo de causas. Pessoal, existe a causa efetiva da morte. Qual foi a causa efetiva da morte da vítima? Qual foi a causa efetiva da morte? O analgésico. A alergia, não é isso? O cara tinha uma alergia, essa foi a causa efetiva. Mas existe alguma coisa que concorreu para que viesse a acontecer essa causa efetiva da morte? Sim. Você mandar o cara para o hospital. Você mandou o cara para o hospital? Mandei, Rafael. Então, se você mandou o cara para o hospital, existe aqui um nexo de causas. Existe um nexo de causalidade entre aquilo que foi praticado por você e o resultado da morte. Só que, gente, existe um nexo causal? Sim. Então, existe uma concausa relativamente dependente. Existe uma relação de dependência aqui.
Existe uma relação de dependência, certo? Existe. Existe uma relação de dependência, certo? Maravilha. Agora, veja bem, o que causou a morte foi o golpe de arte marcial ou foi uma coisa, assim, digamos, que por si só ocasionou o resultado? Foi somente o analgésico que causou o resultado? Foi, gente. Foi somente o analgésico que causou o resultado. Se o cara não tomasse o analgésico, ele iria morrer? Não. Então foi o quê? Foi o analgésico que causou o resultado. Rafael, mas ele está lá por minha causa. E sim, ele está lá por sua causa. Vamos lá, olha só, para você entender. Ó, ele está lá por sua causa, mas existe, né, momentos diferentes para analisar. Ó. A causa que concorreu foi essa daqui. Ó. Foi no dia 22 de março de 2021. O cara foi encaminhado para o hospital e a causa efetiva da morte foi o analgésico. Vai, no dia 23 de março de 2021. Tá? Você que encaminhou o cara para lá, então existe um nexo de causar. Existe um nexo de causa, certo? Existe nexo causal aqui. Existem duas causas, então é uma causa com outra. Então existe uma concausa. Uma causa com outra é uma concausa. Uma causa com outra. Uma concausa. Existe uma relação de dependência, então é uma concausa que é relativamente dependente. Existe uma relação de dependência aqui, certo? Maravilha. Agora, veja bem, o que veio a ser a causa efetiva da morte? A causa efetiva da morte foi o analgésico. O analgésico. A causa efetiva da morte pode ter sido um acidente de trânsito? Sim, pode ser um acidente de trânsito. O cara está na ambulância e aí a ambulância trombou com uma carreta carregada com, sei lá, com nitroglicerina. Morreu todo mundo na cidade, morreu todo mundo. Cara, existe uma relação de dependência, tá? Só que acontece que quando a relação de dependência existe, mas a causa efetiva da morte, ela foi por si só, causadora do evento morte, então, consequentemente, o cara que concorreu para a morte, aquele caso que teve a concorrência, ele só responde pelos atos já praticados, no caso, pela lesão corporal. Tá? Pela lesão corporal. Beleza? É isso que vem acontecer. Tranquilo? Eu costumo desenhar essa mesma forma aqui, mas eu costumo brincar o seguinte, né? Aqui está o por si só. Aqui o por si só é uma coisa anormal. O que é uma coisa anormal? Não é normal você morrer com analgésico no hospital, tá? Não é normal você morrer sendo levado para o hospital numa ambulância. Não é normal. Quando não é normal, é anormal. Quando é anormal, é porque essa anormalidade acarretou por si só o resultado morte. Então, nessa situação aqui, eu tenho necessariamente uma pequena quebra de causalidade, então eu não posso condenar o cara anterior aqui. Eu não posso. Eu posso condenar, sim, pelo que ele já praticou. Se ele tinha intenção de lesão corporal, ele responde por lesão corporal. Se ele tinha intenção de matar, ele responde por tentativa de homicídio, mas ele não responde por homicídio consumado. Tudo bem? Agora, diferente é se fosse uma situação normal. O que é uma situação normal? Uma situação normal é você dar 20 tiros no cara e o cara morrer numa mesa de cirurgia. Na cirurgia, na mesa. Aí é uma situação normal, depois que você atira no cara. Tá? Então, consequentemente, nessa situação, o cara responderia sim por homicídio consumado. Tá? Isso está escrito lá no artigo 13 do Código Penal, bem fácil, como tudo na língua portuguesa. Né? Aqui no comecinho, ó, artigo 13 é um artigo bem rico para a gente ler, pessoal, porque ele trata das concausas e trata também das omissões, né? Omissões impróprias. Olha só. Veja bem, o que é causa? Né? Ó, o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem deu causa. E o que é causa? Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Condição sem a qual, condição sine qua non, condício sine qua non, condício sine qua non, a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Agora, veja bem, aqui está falando somente o quê? Da concausa relativamente independente superveniente, que é o caso da questão, e daquele caso corriqueiro nas faculdades, que todo mundo fala sobre a ambulância, né? Olha só, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação. O que é excluir a imputação? É excluir, né, a responsabilização pelo resultado efetivo, quando por si só produziu o resultado. O que por si só produziu o resultado? Essa concausa relativamente independente superveniente, essa que foi o analgésico, a batida de carro e tudo mais, tá? Obviamente que os fatos anteriores, entretanto, imputar-se-ão a quem veio a praticá-los. Imputam-se, sim, a quem veio a praticá-los. Tudo bem? Beleza? Então, se você tentou lesionar o corpo de alguém, ou se você conseguiu, você responde por lesão corporal tentada ou lesão corporal consumada. Né? Se você tentou matar alguém e não conseguiu, mas o cara veio morrer porque
o hospital caiu em cima da cabeça dele, uma situação de anormalidade veio a ceifar a vida desse cara, aí você responde somente pelos atos já praticados. Se você tentou matar e o cara só morreu lá no hospital, se ele morreu só lá porque o escorpião picou ele, se ele morreu só lá porque o teto desabou, sei lá, se for uma situação de anormalidade, você só responde pelos atos já praticados, tentativa de homicídio ou lesão corporal consumada, tudo bem? Ou lesão corporal, de qualquer forma, beleza? Bom, maravilha, pessoal, faço isso aqui que nós vimos até agora. Vocês estão me acompanhando? Deixa eu ver vocês que estão aí, né? Deixa eu ver vocês. Vocês me acompanharam? Ó, eu sei que é bastante coisinha, pessoal, mas é assim, não é a primeira vez que vocês estão vendo isso, são muitas delas. E isso vai fazer com o passar do tempo, nós tenhamos grandes condições aqui, né, de dominar muitos assuntos importantes, tá? Isso é importante, pessoal, isso é importante. É bastante coisa? Recomendo bastante, sim, né, também que vocês revejam essa aula, caso vocês possam. Inclusive, aquela aula também de direito administrativo que eu pedi para vocês assistirem, é uma aula que ela é boa, porque eu fiz bastante leitura de artigos da lei. Não foi aquela aula que eu estou habituado a fazer com vocês, que eu vou fazendo por desenhinhos, né? Muito embora tenha feito alguns, não foram a regra, foi somente a exceção, os desenhinhos lá. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, eu sei que é bastante coisa. Ó, um dos bloqueios que nós temos com o aprendizado, pessoal, não é a matéria, é o inconsciente seu que já impregnou de que tal coisa é difícil. Esse é o problema, tá? Esse é o problema. Se você retirar isso da sua cabeça, você vai ver que é fácil. Esse negócio de concausa, gente, é uma coisa muito fácil. É muito fácil, acredita. Cara, se você tentou matar alguém e conseguiu matar, você responde pelo crime. Agora, se você tentou matar alguém e não conseguiu matar, você responde só por tentado. Beleza, até aqui você entendeu. Agora, se você tentou matar alguém, você concorreu para a morte, só que ele morre, mas por outra causa, não foi você que deu ela. Não foi uma causa efetiva morte da sua participação. Foi uma outra situação, desconectada. Outra coisa, o hospital, uma coisa separada. Existe uma relação de dependência, mas existe um pouco de separação. O cara está no hospital porque você colocou o cara lá. Só que, né, a causa que veio efetivamente a ceifar a vida da vítima foi uma causa que por si só ocasionou o resultado. Ou seja, o hospital explodiu, morreu várias pessoas lá dentro. Não foi só aquelas pessoas que você colocou lá dentro. Não foi só a vítima dos seus atos. Então, é uma situação que qualquer um que estivesse lá dentro iria morrer. Não foi por sua causa que o cara morreu. Foi por outra causa. Tá? Foi uma causa que por si só ocasionou o resultado. Então, se você tinha tentado machucar o cara ou conseguido machucar, você responde só pelos atos já praticados. Tudo bem? Beleza? É o mesmo exemplo que eu dou do café, pessoal. Café também, né? Café, só que existem as concausas pré-existentes, as concomitantes também, tá? Nós vamos ter oportunidade para tratar disso também. Mas é que na concomitante e nas concomitantes e nas pré-existentes, o agente responde sempre para o consumado, obviamente levando em consideração que ele sabia da pré-existência da causa efetiva da morte de alguém, tá? Se você sabe que o cara tem problema de diabetes e faz um café com muito açúcar e ele vem a morrer, se você tinha ciência da pré-existência do problema de diabetes dele, existe um nexo causal entre o problema da causa efetiva da morte, que é ingerir o açúcar, né, com alto índice glicêmico no sangue, não sei, né? Se você vier a praticar isso, tendo ciência desse problema que o cara tem no sangue, consequentemente, você vai ser responsabilizado por um homicídio consumado. A causa que concorreu foi o açúcar. A causa que concorreu foi o açúcar. A causa efetiva foi o diabetes, tá? Só que você sabia dessa pré-existência, então você responde, né, por homicídio consumado. Agora, isso eu não sabia, Rafael. Se você não sabia, você tem a possibilidade de ser responsabilizado por culpa, tá? Beleza? Maravilha. Gente, vamos lá. Aqui. João, por força de divergência ideológica, publicou em 3 de fevereiro de 2019 artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando no exercício da função pública da prefeitura do município de São Caetano, desviou verba da educação em benefício da empresa de familiares. Bom, estou falando aqui de fatos, né? Desvio de verba. Se são fatos, pessoal, pode ser que se enquadre aqui no crime de calúnia, né? Nós temos calúnia, difamação e injúria. A calúnia e a difamação são fatos. A injúria não é fato, a injúria é apenas uma qualidade negativa, tá? Então, ó, só para você lembrar aqui rapidinho, ó, não temos dificuldade nisso, mas veja bem, como que é fácil como tu língua portuguesa. Nós temos aqui, ó, a calúnia, né? Você tem aqui a calúnia, você tem a difamação e a injúria. Esses dois casos aqui em cima, eles são o quê? São casos de fatos. 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 Situações que acontecem. Aqui em cima, né, é um fato criminoso. Criminoso.
Tem C de crime, C de calúnia, tá? Aqui embaixo não, aqui embaixo tem D de difamação, D de desabonador. Desabonador não é crime. Se eu falo que você é uma prostituta ou um gigolô, não é crime ser gigolô ou ser prostituta. Então, eu estou falando somente um fato desabonador. Fato desabonador acarreta difamação. A injúria, pessoal, é uma qualidade negativa, tá? Por exemplo, se eu falo que você é um puto, que você é um bandido, um estelionatário, tudo isso aqui é injúria. Rafael, mas estelionatário não é calúnia? Não, gente. Aqui é fato. Eu falo que você entrega cheque sem fundo, aí seria calúnia. Certo? Aí seria calúnia. Se eu falo que você entrega cheque sem fundo. Se eu falo que você desvia verba pública, aí sim seria, né, calúnia. Seria uma coisa mais objetiva. Tudo bem? Beleza? Bom, faço como tudo na língua portuguesa. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Mário, inconformado com a falsa notícia, apresentou queixa-crime em face de João, sendo a inicial recebida em 2 de maio de 2019. Gente, o João aqui, ele possui prerrogativa de foro? Fala, o que é prerrogativa de foro? Prerrogativa de foro é quando você vai ser julgado por um foro diferente, um local diferente. O prefeito tem prerrogativa de foro, mas o acusado aqui, ele não tem prerrogativa de foro. Então, veja bem, o prefeito fez uma queixa-crime contra você. Você será julgado onde? No juiz de primeira instância. O juiz de primeiro grau. Esse é o seu juiz natural. Agora, se você fizer uma queixa-crime contra um prefeito, contra um governador, contra um presidente da república, aí a sua queixa-crime será julgada onde, Rafa? Ela será julgada no local em que exista a prerrogativa de foro. Será no TJ, no STJ ou no STF. Tudo bem? Beleza? Isso é prerrogativa de foro. Tudo bem? As pessoas que possuem prerrogativa de foro, né, são várias. Estamos lá, descrições, algumas delas, né, na Lei 8.038, tá? Bom, só para entender, pessoal, se eu faço uma queixa-crime contra você, você responde na primeira instância. O juiz natural nosso é a primeira instância, tá? O juiz natural de um governador, de um presidente, não é a primeira instância. O juiz natural desses caras, salvo nas ações de improbidade administrativa, né, e na ação popular, né, o juiz natural desses caras é o TJ, STJ e STF. Eles possuem prerrogativa de foro. Esse é o juiz natural deles, tudo bem? Diferente do nosso caso, que o nosso juiz natural é o juiz de primeiro grau, tudo bem? Então, é importante lembrar também que juiz de primeiro grau não se confunde com juiz natural, tá? Não é sempre que o juiz natural é o juiz de primeiro grau. Hipóteses: prefeito, governador e presidente da república, deputados federais, senadores no exercício da função também. Tudo bem? Beleza? Fácil como tudo em língua portuguesa. Bom, vamos lá. Após a observância do procedimento adequado, o juiz designou data para a realização da audiência de instrução de julgamento, sendo as partes regularmente intimadas. Na audiência, apenas João e sua defesa compareceram, ou seja, o prefeito não foi. Diante da ausência injustificada do querelante, poderá a defesa de João requerer ao juiz o reconhecimento do quê? Né? Gente, aqui nós, se visualizarmos, não vamos ver aqui o prazo decadencial de 6 meses. Lembrando que o prazo decadencial de 6 meses é um prazo em que haverá, na decorrência dele, a extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107 do Código Penal. Tá? Nós temos a extinção da punibilidade. Lembre-se, a extinção da punibilidade não é uma causa que exclui o crime. Tá? Falamos disso muitas vezes já. A extinção da punibilidade está aqui. Mesmo você tendo um fato típico, ilícito e culpável, é possível que exista a extinção da punibilidade. Lembra, ó, extingue-se a punidade pela morte, pela anistia, graça, indulto, tá? Retroatividade da lei, que não considera o fato mais criminoso, prescrição e decadência, tá? Aqui, ó, prescrição e decadência. Tudo bem? Beleza? Bom, maravilha. Nesse caso aqui, pessoal, vamos ter aqui algumas alternativas tratando do assunto. E o que temos nas alternativas? Temos lá, o que eu vou alegar? Decadência? Não passou o prazo. Tá? Perdão do ofendido? Não foi oferecido um perdão aqui. Não foi oferecido perdão. Fala, o que é o perdão? O perdão é aquele que acontece, pessoal, no curso do processo já. Se existe um processo e você fez uma queixa-crime contra mim, só que você resolve me perdoar, é um ato bilateral. Se eu aceitar o perdão, está extinta a punibilidade. Certo? Ato bilateral. As duas partes têm que estar em acordo. Tudo bem? As duas partes. Agora, se eu não aceitar, por que você não vai aceitar um perdão? Você é louco? Uai, eu quero talvez comprovar que eu sou inocente e depois fazer uma ação de indenização contra você. Tá? Então, é possível que o perdão não seja aceito, diferentemente do que? Da renúncia. A renúncia acontece antes, né, do cara ter ali uma ação penal em curso. O cara escolhe não fazer uma queixa-crime. Vamos supor que lá no juizado especial criminal, na tentativa de conciliação, ele aceite a conciliação. Né? Existe um acordo ali, homologa-se a conciliação. Naquele momento, você escolheu renunciar o direito, né, de queixa-crime. Então, aí nós temos o quê? A extinção da punibilidade também, certo? A extinção da punibilidade pela renúncia. Nós temos, então, uma forma, olha só.
pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão, quando é aceito, tá? Aqui, ó, perdão é quando aceito. A renúncia, não. A renúncia é um ato unilateral. Se eu renunciar ao meu direito de queixa-crime contra você, você não tem que aceitar ou não. Acabou. Tudo bem? Acabou. Agora, o perdão não. O perdão depende, sim, da aceitação do ofendido. Tranquilo? Obviamente, pessoal, aqui nós temos uma coisa bem interessante de ser vista. Eu sempre digo para vocês que, na linha do tempo do processo, nós temos lá a notícia do crime, o inquérito policial, nós temos o Ministério Público oferecendo denúncia, recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, audiência de instrução, debate e julgamento. Gente, se eventualmente formos uma ação penal privada, aqui, ó, nas alegações finais, no caso aqui, né, não seria promotor de justiça, no meu exemplo. Então, nós teríamos aqui, realmente, a vítima fazendo o quê? A vítima fazendo uma queixa-crime. Né, uma queixa-crime. Então, aqui o juiz iria receber a queixa, né? Ou não receber a queixa-crime. Tá? Nessa situação aqui, gente, o que nós temos que ter em mente? Obviamente, também não teria inquérito policial, porque é uma ação do GCRIM, mas, enfim, vocês estão entendendo, né? A lógica é a seguinte. Eu só desenhei essa linha de tempo aqui rápida, pessoal, porque a gente já viu muitas vezes, mas eu só quero que você entenda. Se ficou confuso, eu desenho de novo. Ó. Naturalmente, quando nós estamos na audiência de instrução, debates e julgamento, se o crime for de ação penal privada, é necessário a reiteração dos pedidos realizados na inicial, na queixa-crime. Tá? É necessário. Se não acontecer, nós temos o quê? A tal da perempção. Nós teremos a tal do quê? Da perempção. Tudo bem? A tal da perempção. Muito importante isso daqui. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um caso, né, em que nós temos o prefeito que estava aqui no polo passivo, né? Ó, o prefeito da cidade, ele ficou quietinho, tá? Lembrando que se fosse o presidente da República, dependeria a ação penal de requisição do ministro da Justiça, tá? Dependeria de requisição do ministro da Justiça. Tranquilo? Uma condição também para a existência da ação penal contra os crimes contra a honra do presidente da República. Beleza? Bom, maravilha, pessoal. Dá uma espreguiçada aí, dá uma relaxada assim. Sim, tá acabando já, tá? Tá acabando. Eu acabei tratando aqui com bastante parcimônia, né? E pelo que eu tô vendo de conteúdo, realmente vai ficar bastante coisa. Eu tô aproveitando umas outras deixas aqui, mas é importante a gente mencionar, tá? Em todo caso, é um conteúdo bom para a gente ter. São 2 dias por semana só. Acho que podendo reassistir essa aula dá para pegar mais um pouco de conteúdo. Beleza? E é isso, pessoal. Tudo bem? Bom, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. Durante a madrugada, eu juro que eu li seu Madruga aqui, não sei porquê. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu o computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Então, ele estava tentando furtar. Assustado, ele empurrou a vítima, né, e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. Ó, esse pedaço aqui é importante por quê? Ele devolveu, sim. Devolveu, Rafael, devolveu. Nós sabemos o quê? Que aqui, de acordo com o que está escrito aqui, ele devolveu na manhã seguinte. Então, ele devolveu de acordo com o descrito no Código Penal, né, como sendo uma situação de arrependimento posterior. Olha só. Artigo 16, você verifica que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário, a pena é reduzida de 1 a 2 terços. Né? Então, ó, mas tem que ser quando? Até o recebimento da denúncia. Até o recebimento, tá? Para ter a diminuição de pena na terceira fase. Lembra-se, pessoal, espero que você esteja aí prestando atenção no que eu estou falando aqui agora, para a gente não perder questões de dosimetria da pena na hora da prova, tá? São questões que sempre se repetem, são questões de graça para a gente acertar. A dosimetria da pena, ela se divide em 3 fases. E nós temos na terceira uma fase que leva-se em consideração as frações. Então, você tem a primeira, circunstâncias judiciais, a segunda, agravantes e atenuantes, e na terceira, privilégios ou casos de aumento de pena. Inclusive, aqui que fica o tal do concurso formal de crimes. Né? O concurso formal é a fração. Aqui ficam os privilégios do furto privilegiado, estelionato privilegiado, apropriação indébita privilegiada, homicídio privilegiado, tráfico privilegiado. São reduções, furto privilegiado, são reduções da pena, reduções fracionárias da pena. Aqui a fração, ela é uma condição que deve ser respeitada pelo juiz. O juiz tem o poder e dever daqui de aplicar a fração. Então, na verdade, é mais uma obrigação dele do que uma faculdade ele aplicar
a redução de pena de acordo com as frações. Isso é diferente da segunda fase da dosimetria da pena, porque na segunda fase ele reduz o tanto que ele quer. Ele reduz aqui. Ele pode reduzir 2 dias, ou ele pode reduzir 2 meses, certo? Ele que vê o tanto, ele pode reduzir 8 meses, tá? Ele reduz o tanto que ele quer aqui. Então, essa redução que acontece na segunda fase é uma redução que, sem muito critérios. É lógico que existem critérios jurisprudenciais, né, para que seja aplicado o caso concreto. Mas para você entender por que eu friso tanto nessa importância de prestar atenção nas 3 fases da dosimetria da pena. O arrependimento posterior, a tentativa, fica tudo aqui. Fica tudo aqui, ó. Arrependimento posterior, tentativa, é tudo aqui na 3ª fase da dosimetria da pena, porque leva-se em consideração o quê? As frações. As frações que são levadas em consideração nesta fase aqui. Tudo bem? Primeira, segunda e 3ª fase. Gente, eu falei tudo isso, tá? Mas cuidado, porque nesse problema nós não temos um caso que era possível aplicação do arrependimento posterior. Por que, Rafael? Porque existe aqui um roubo impróprio, tá, pessoal? O roubo impróprio, ele acontece quando você inicia-se a prática de um crime de furto, mas há a necessidade de uma grave ameaça ou de uma leve violência no caso concreto. Tudo bem? Então, aqui, ó, ele empurrou e conseguiu fugir da coisa furtada. Então, existiu aqui um pouco de grave ameaça, existiu um pouco uma pequena violência aqui, tudo bem? Não existe grau de violência. Usou violência, é violência, tá? Então, ó, o proprietário revoltado com a conduta anterior de Lucas compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, mesmo depois de ter sido, né, restituído da coisa que havia sido perdida. Veja bem, o intimado delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com a responsabilização, procura um advogado e solicita esclarecimentos a respeito da situação jurídica, reiterando que já havia devolvido o bem no dia seguinte, tá? Então, aqui eles vão falar o que é possível aplicar no caso concreto. Arrependimento posterior? Seria se não fosse um caso de violência no caso concreto, tá? Agora, Rafael, não é desistência voluntária nem arrependimento eficaz? Não, não é. Por quê? Porque aqui já estava consumado o crime. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o crime não está consumado ainda, tá? O crime não está consumado. Aqui estava consumado, sim. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são situações que altera-se o dolo. O cara tem aqui o benefício da ponte de ouro. O arrependimento posterior é a ponte de prata. P de posterior, P de prata, tá? P de crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Bom, em todo caso, existe a possibilidade da atenuante da reparação do dano, tá? Isso aqui é muito importante. Tranquilo? Não sendo possível, né, afastar a tipicidade da conduta. Olha só, isso está escrito no Código Penal também. Já lemos algumas vezes a respeito do assunto, mas olha só. Existe o artigo 65 do Código Penal que tem as causas de atenuante. Lembre-se, atenuante, se você estiver prestando atenção nisso aqui, pessoal, você vai passar nessa prova, tá? Presta atenção, manda o teu nome aí só para ver quem está prestando atenção. Rapidinho, manda aí. Só para ver. E você entender que as atenuantes, pessoal, estão na segunda fase. Segunda fase, olha só, que é a segunda fase aqui você tem? São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Atenuar é a segunda fase. Se é a segunda fase, o juiz atenua o tanto que ele quer. E aí você tem aqui o agente, quando ele procura, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Tá? Isso aqui vai fazer o quê? Com que ocorra a redução na segunda fase da dosimetria da pena. Fala, mas qual que é a diferença entre essa situação aqui e o artigo 16? Vai pra puta que pariu, eu acabei de falar essa porra. Acabei de falar. A diferença é justamente o quê? Que no arrependimento posterior a redução é bem maior, caralho. Na segunda fase, não. Na segunda fase, é o tanto que o juiz quiser. Na terceira fase, o juiz é obrigado a respeitar as frações estabelecidas pelo legislador. Tá? Aqui, ó. Aqui nós temos a fração. Ó, a redução de 1 a 2 terços. Agora, no artigo 65, a redução é o tanto que o juiz quiser. E é isso que acontece. Certo? Felizmente ou infelizmente, é assim que tem que ser. Beleza? Bom, tá acabando, pessoal. Tá acabando. Vamos lá. E, vamos lá, próxima questão. Gente, só para ficar claro, tá? O roubo impróprio não é aquele roubo que você diminui a capacidade de resistência da vítima, tá? Esse também continua sendo roubo próprio. Ó, o que é o roubo próprio? O roubo próprio é aquele que se vale o agente de violência ou grave ameaça. Então, olha só, analise o caso concreto. Nós temos o roubo. O roubo próprio é aquele normal. Tá? Aqui existe violência, grave ameaça ou qualquer outro tipo de situação que diminua a capacidade de resistência da vítima. Tá? Violência, sabe o que é? Grave ameaça, você também sabe. Capacidade de resistência ser diminuída é aquela situação em que nós já mencionamos, né? O cara vai pra balada, acha que vai se dar bem, e aí ele encontra 2 meninas, elas vão pra casa dele,
ele entra no banheiro, elas trancam o banheiro e levam as coisas embora. Isso é um roubo próprio. Roubo próprio. É um roubo próprio. Tá? Isso é um roubo próprio. Roubo impróprio é aquele que era para ser um furto, mas ele se tornou um roubo porque houve a violência sendo empregada após. Tudo bem? Então, aqui o roubo impróprio. Roubo impróprio é um roubo que era furto, mas tornou-se roubo porque foi necessário para a consumação do crime. Tudo bem? Beleza? Fácil como tudo na língua portuguesa. Lembrando aqui também, pessoal, nós temos os crimes de mera conduta, né? O crime de mera conduta é aquele em que você entra numa residência. Esse é um crime que de mera conduta. Você já pulou? Não sei se você já foi dessa turma, dessa galera que pulava na casa dos outros para nadar na piscina e saia correndo depois embora. Tá? Você nunca fez isso na vida, tá? Mas algumas pessoas já fizeram isso na vida. Você pulava, nadava um pouco, saia correndo. Pulava, nadava um pouco, saia correndo. E aí, isso é o quê? Era um crime de mera conduta. Lógico que você era moleque, né? Você tinha 14, 15 anos, então isso era um crime de mera conduta, mas você não iria ser responsabilizado por tanto. Veja bem, esse caso em que o agente entra na casa de outrem para a subtração de coisa alheia-móvel, você tem o quê? A absorção desse crime de mera conduta. Tá? A absorção. O crime meio aí, que é o crime de mera conduta, de invasão domiciliar, ele vai ser absorvido pelo crime fim, que é o crime de furto. Tudo bem? Beleza? Tá tranquilo? Tá lembrando o princípio da absorção? Tá? O princípio da absorção foi a primeira coisa que nós tratamos no início dessa aula aqui. Certo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Gente, ó, as questões... eu queria fazer assim, né? Mas dá na mesma, tanto faz. As questões aqui de processo, elas são extensas, mas o que está sendo pedido é pouca coisa. Então, por isso que eu reitero aqui o fato de que realização de questões é algo essencial, porque você tem que conseguir ler as questões, pessoal. Não tem como a gente fugir da leitura das questões, tá? E, infelizmente, não tem como fugir. Porque, veja bem, é uma questão gigantesca que pergunta algo tão pequenininho, tá? Algo muito pequeno. Então, você tem aqui, Glauber, denunciado pela prática do crime de roubo majorado, durante a audiência de instrução que ocorreu na ausência do réu, ocorreu na ausência do cara, certo? Em razão do temor da vítima e da impossibilidade de realização de videoconferência. Pô, o Ministério Público solicitou que a vítima descrevesse as características físicas do autor do fato, após a vítima descrever que o autor seria branco e baixo, e responder as perguntas formuladas pelas partes, ela foi conduzida à sala especial para a realização do reconhecimento formal. Gente, aqui o que é importante que nós tenhamos em mente? Ó, nós temos uns dispositivos que tratam do reconhecimento de pessoas. Tá? Lá no Código de Processo Penal, nós temos algo relacionado ao assunto. Vamos lá. 216, 217, das testemunhas. Né? Temos aqui das testemunhas e temos aqui, vamos lá, do reconhecimento das pessoas. Ó. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. Veja bem, você falou que o cara ele é baixinho, gordinho e branco. Você não tem certeza de quem é. Gente, no reconhecimento de pessoa, você pode colocar do lado dele um cara negro e alto? E do outro lado um cara magrelo e alto, loiro, branco? Não pode. Tem que ser o quê? Parecido, baixinho, gordinho e branco. Tá? Não tem cabimento você coloca um cara de baixinho, gordinho, o outro grande e negro e o outro grande e branco. Não faz sentido. Tá? Não seria um reconhecimento de pessoas correto. Tá? Então, olha só. Quando houver necessidade de fazer esse reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa, né, que deve ser reconhecida. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, né, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento e apontá-la. Obviamente tem que ser possível, mas nesse enunciado aqui está dito que era possível, sim, que tinha várias pessoas parecidas com o carinha, tá? Veja bem, se houver razão para recear que a pessoa chamada para reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará que esta não veja aquela. Tá? Uma pessoa não pode reconhecer a outra. Você vai colocando um de cada vez dentro da célula, vai colocando um de cada vez. Beleza? Bom, no reconhecimento de objeto, proceder-se-á às cautelas necessárias. Bom, era isso. Com relação a isso daqui, é importante também, ó. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se tanto quanto possível às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases, né? Por meio da estenotipia lá, você consegue, estenotipia que fala, acho que né? Reproduzir tudo que vem acontecer na audiência, tá? Agora, olha só, o depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá alguém que o faça por ela depois de lido na presença de ambos.
Agora, olha só, importante. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha, ou o ofendido de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência. E somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do seu defensor. Então, isso aqui é um artigo bem legal, pessoal. Por quê? Porque, veja bem, muito embora o réu tenha direito de estar presente na audiência, imagine que você é testemunha de um grande chefe de uma facção criminosa. Você não vai falar na presença dele. E aí vai tirar o cara de lá. E aí, se for impossível a realização da videoconferência, também não vai acontecer, tá? Porque é possível que não tenha como fazer a audiência por meio de videoconferência. Tudo bem? Então, esse artigo é um artigo bem legal aqui para o caso concreto, tá? Agora, veja, gente, sobre essa questão. Você lembra alguma coisa sobre testemunhas? Tá, o que você já sabe sobre testemunhas? Então, é isso que eu quero que vocês façam nesse nosso transcurso, nesse passar desses dias. Sempre que você puder lembrar, puxar na sua memória alguma coisa referente a algo, né, se esforce para tanto. Por exemplo, já falamos sobre padre aqui, sobre esposa do réu, tá? Já falamos sobre isso em sala de aula. Então, o padre, ele vai dar o depoimento dele? Não vai. A esposa vai dar? Não, a esposa também não vai. Tá, isso é bem interessante, é uma coisinha que você lembra, mas que se você puxar a memória de novo, te facilita, te ajuda. Tudo bem? Então, nós temos aqui artigos bem interessantes para serem lidos, tá, pessoal? Muito interessantes mesmo, essa parte aqui das testemunhas. Você não vai perder o seu tempo se você ler isso aqui, tá? Não vai perder o seu tempo. Olha só, a testemunha não poderá eximir-se de obrigação de depor. Agora, quem que pode recusar-se a fazê-lo? Ascendente, descendente, em linha reta, né? Afim, o cônjuge, ainda que desquitado, lógico, obviamente que essa expressão está ultrapassada, mas é aquele cônjuge que já passou ali por um divórcio, né? Não são mais cônjuges em si. Tudo bem? Então, olha só, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe, o filho adotivo, o acusado, salvo se não for, quando não for possível por outro modo, né? Entender alguma coisa. São proibidos de depor também, em razão da função do ministério, padre, por exemplo, ofício, profissão, advogado, né, devam guardar segredo, salvo se desobrigados pela parte interessada e quiserem dar seu testemunho. Então, isso aqui é muito importante a gente sempre lembrar do caso concreto, tá? Pessoal, isso aqui é muito importante. Ó, se você puder ler aqui das testemunhas para frente, tá? É importante ler também o interrogatório também. O interrogatório é algo importante de ser lido. Rafael, tudo é importante? Infelizmente, tudo é importante de ser lido, tá, pessoal? Mas eu reitero que nós tratamos aqui sempre aquilo que é mais cobrado e mais importante na prova. Agora, por exemplo, a próxima questão vai ser sobre revisão criminal. O que você sabe sobre revisão criminal assim de cara? A revisão criminal é aquela que acontece após o trânsito em julgado, não é isso? Maravilha. Agora, qual que é o tempo? 2 ou 5 anos? Qual que é o prazo para fazer uma revisão criminal? 2 anos ou 5 anos? Não tem prazo, gente, não tem prazo. A ação rescisória, ela tem 2 anos lá no processo civil, tudo bem? E no processo de trabalho também. Existem outros prazos na ação rescisória, em caso de lei declarada inconstitucional, mas a gente vê em outro momento isso, tá? Agora, veja bem, analise no caso concreto. A revisão criminal não tem tempo, é qualquer tempo. Agora, o que você sabe também sobre a revisão criminal? A revisão criminal, ela ataca os atos na fase de execução, ela ataca o não reconhecimento da unificação de penas, ela ataca a não concessão da progressão de regime, a não concessão do livramento condicional, ela ataca isso ou não? Ela ataca isso ou não ataca? A revisão criminal, ela ataca isso? Não, ela não ataca isso. Por quê, Rafael? Porque muito embora seja após o trânsito em julgado que você vai se valer, né? Data do fato, recebimento de denúncia, sentença condenatória, trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, você tem o quê? Você tem a possibilidade de se valer de uma revisão criminal ou de outra coisa, que tem o nome de agravo e execução. O agravo e execução, ele ataca a não concessão da unificação de penas, a não concessão da progressão de regime, de livramento condicional, tá? Agora, a revisão criminal, ela ataca o quê? Ela ataca aquilo que aconteceu no processo de conhecimento. Uma prova nova que apareceu. É isso. Você vai trazer algo daqui para ser usado agora, por meio de uma revisão criminal. Lembrando que a revisão criminal, o local em que ela é aplicável sempre começa no TJ, né? O mínimo é TJ, ou STJ, ou STF. E o que define a competência da revisão criminal é aquelas 4 palavras que eu já expliquei para vocês. E eu fiz uma menção boba, mas era para brincar, sobre o quê? Conhecer e dar provimento. Se um tribunal conheceu de um recurso que foi interposto pela parte vencida na instância AQO, no juízo de primeiro grau, aí, consequentemente, a revisão criminal vai ser feita nele mesmo. Tá? Então, se você foi condenado e fez uma apelação no Tribunal de Justiça, perdeu e fez um RESP para o STJ, e o
TJ encaminhou o RESP e o RESP foi conhecido no STJ, mas você perdeu, negaram o provimento. A sua revisão criminal será colocada onde? No TJ ou no STJ? No STJ, porque o STJ conheceu daquele recurso especial. Agora, se você fez recurso especial, mas o STJ não conheceu o seu recurso especial, a revisão criminal será feita onde? Na própria instância do Tribunal de Justiça. Na própria instância do Tribunal de Justiça. Tá? A revisão criminal será feita no Tribunal de Justiça, mesmo você tendo feito um recurso extraordinário, recurso especial, se os tribunais superiores não conheceram do seu recurso. Agora, se eles conhecerem e derem provimento, consequentemente, né, você não tem por que recorrer. Não faria sentido algum. Se eles conheceram e deram provimento, não tem por que você recorrer, nem fazer revisão criminal, tá? Então, o que você sabe sobre a revisão criminal? Ela pode acontecer, se o cara já estiver morto, a família pode fazer? Pode fazer para recuperar a honra da família, pode fazer. Agora, e se o cara tá vivo e não quer fazer? Vai fazer revisão criminal? Se o cara tá vivo e não quer fazer, vai fazer revisão criminal? Não. Se ele está vivo e não quer fazer, não vai ter revisão criminal. Agora, e se ele quer fazer e não tem advogado? Ele pode fazer sem advogado? Pode fazer sem advogado. Tá? É possível fazer revisão criminal sem advogado? Sim, é possível fazer revisão criminal sem advogado. Tá? Então, olha só, vamos lá para os artigos da revisão criminal, 621. Tá? Olha, da revisão. A revisão nos processos findos será admitida quando a sentença for condenatória, quando é condenatória, né, for contrário ao texto expresso de lei penal ou evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, quando após a sentença se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem e autorizem a diminuição especial da pena. Olha, isso aqui é bem legal, pessoal. Por quê? Porque a revisão criminal, ela busca coisas que deveriam ter acontecido na fase de conhecimento e não ocorreram. Tá? Agora, veja bem, eu não estou dizendo que você vai buscar só absolvição, não, tá? Às vezes você busca algo que comprova que você tem direito à redução da pena. Nada impede disso acontecer também, tá? Então, eu sei que, presta muita atenção. Quando você pede progressão de regime e o juiz da execução não concede, quando você pede unificação de penas ou livramento condicional, quando o juiz não concede isso, cabe agravo de execução. De toda e qualquer maldita decisão na fase de execução, cabe agravo de execução. No processo de trabalho, agravo de petição, de toda e qualquer maldita decisão. Certo? Maravilha, fácil como tudo na língua portuguesa. Agora entenda, às vezes, pessoal, sua revisão criminal, você vai buscar algo no passado aqui que vai fazer com que a sua pena seja diminuída. Vamos supor que você foi condenado por ter furtado uma estátua que disseram que era no valor de 70 mil reais. Aí depois comprova-se que não valia 70 mil reais, valia só 7 mil reais. Ou que valia, 700 reais. 700 reais. 700 reais não é princípio da insignificância, mas muito embora não seja princípio da insignificância, dá o benefício a quê? A privilégio, que é a redução fracionária na terceira fase da dosimetria da pena. Então, você pode conseguir, por meio de uma revisão criminal, buscar uma forma de redução da pena também. Nada impede você conseguir comprovar, uma prova, aquela perícia lá, aquela coisa antiga, filmou-se que a estátua verdadeira do furto foi essa e não foi aquela, não foi de 70 mil reais, foi de 700 reais apenas. Devo ser condenado? Sim, mas aplica-se o privilégio, tá? Nada impede disso vir a acontecer uma revisão criminal. Tranquilo? Fácil como tudo na língua portuguesa. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, tá? Antes de fixada, antes da extinção da pena, ou inclusive após. Você já cumpriu a sua pena e agora você quer indenização. Você pode fazer revisão criminal? Pode fazer sim, sem problema algum, tá? A revisão, ela poderá ser expedida pelo próprio réu, tá vendo? Ou por procurador legalmente habilitado. Então, o próprio réu pode fazer a revisão criminal, não precisa necessariamente de um advogado. Tudo bem? Maravilha e fácil como tudo na língua portuguesa. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo STF, quanto às condenações por ele proferidas, né? Aos tribunais regionais de recursos, não tem mais isso aqui, tá? Mas TRF, né? Ou STJ, aquelas situaçõezinhas lá, daquelas palavras que eu brinquei com vocês, tá? Que são importantes. Bom, lembrando, pessoal, que a absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor medida de segurança aplicável. Uma coisa importante é a impossibilidade da revisão criminal em prol da sociedade e também para prejudicar o réu. Julgando o procedente de revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver, inclusive modificar a pena, como eu havia dito, ou anular o processo. Tá? De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta. Essa aqui é o quê? É justamente a proibição da reformatio in pejus. Então,
Na revisão criminal não tem reformácio impégios e também não existe revisão criminal em prol da sociedade. Tudo bem? Duas coisas bem importantes, tá? Da mesma forma que nós temos aqui a proibição da reformácio impégios na revisão criminal, nós também temos a proibição da reformácio impégios nos casos dos recursos, né, pessoal? Aqui nós temos, 617. O tribunal, Câmara ou turma, nas suas decisões, ao disposto, e seja lá qual for, não pode agravar a pena quando somente o réu houver apelado à sentença. Isso aqui é a proibição da reformácio impégios nos recursos e no 626, a proibição da reformácio impégios na revisão criminal. Pessoal, vocês estão aí ainda ou já foram embora, já dormiram? Tá? Como vocês estão? Estão tudo bem? Vamos lá. Firmes e fortes aqui, pessoal. Bastante conhecimento, bastante conteúdo, mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Acredite, não deixe de acreditar que vale a pena, tá? Estou selecionando bastante aqui os assuntos para a gente tratar de maneira bem legal. Beleza? Sei que algumas coisas vocês já conhecem, mas é aquilo. Naquele pedacinho que já for fácil, fique feliz porque você domina aquele pedacinho fácil. Isso é muito legal, tá? Essa questão da revisão criminal, então, aqui em cima, né? Quem estiver assistindo só a aula gravada aí e não for fazer as questões, né? Você tem aqui, ó. Vanessa foi condenada, blá, blá, blá. Você lê aí depois. Você aperta o pause e lê aí depois para você ver qual que é a correta, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui, outra questãozinha, pessoal, já está acabando, tá? Vitor foi denunciado pela prática de um crime de peculato. O magistrado, quando da análise da inicial acusatória, decide rejeitar a denúncia em razão da ausência de justa causa. Essa aqui, puta que pariu, gente. Você sendo meu aluno aqui, você tem que dominar essa questão. Essa questão é aquela, e naquele sábado à tarde, que todo mundo estava super satisfeito, né? Ai, estou entendendo o processo. Ótimo que estava entendendo o processo. Agora, o que adianta entender se não revisar? É simplesmente um prazer à toa, né? Tem que revisar. Olha só, vê se isso vai passar pela sua cabeça. Vamos lá. Vitor foi denunciado e o juiz rejeitou a denúncia em razão da ausência de justa causa. O MP apresentou qual recurso? O RES, sendo os autos encaminhados ao TJ, de imediato para a decisão. Todavia, entretanto, né, Vitor, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, toma conhecimento da existência de recurso ministerial, razão pela qual procura seu advogado e demonstra preocupação com a revisão da decisão do juiz de primeira instância. Considerando as informações narradas, de acordo com a jurisprudência do STF, o advogado de Vitor deverá esclarecer o quê? Gente, vocês se lembram disso? Pelo amor de Deus, tá super fácil isso daqui. Na nossa linha do tempo do processo penal, vimos isso aqui. Eu gastei um tempão, investi um tempão ali em cima na nossa linha do tempo do processo. Tá? E o que foi escrito lá? Que o cara tem direito, né, de apresentar contra-razões ao recurso em sentido estrito, mesmo não tendo sido citado ainda no início do processo. Para quem não conhece ali no tempo do processo, não, pessoal, assista outras aulas aí que estiverem gravadas por aí, tá? Não vou desenhar ali no tempo inteiro agora, não. Gastamos aí, tem uma aula ali, inclusive que está pública lá, de 3 horas e 10 minutos, só da linha do tempo do processo penal. Então, veja bem, entenda. Quando o juiz não recebe a denúncia ou a queixa, cabe reze. Artigo 581 do CPP. Quando ele não recebe, cabe reze. Isso se for na vara criminal. Se for no GCRIM, cabe apelação. Certo? Beleza, agora entenda. No GCRIM, apelação, prazo de 10 dias. Na vara criminal, o prazo é de 5 dias para fazer o RES e 2 dias para juntada de razões. Beleza? Agora entenda, pessoal, fácil como língua portuguesa. O que vem a ser a contrarrazão de RES? Não é nada. Não é nada além de um direito do réu de não ter o prejuízo efetivado em instância superior sem ter direito ao contraditório. Então, olha só, notícia do crime, inquérito policial, o Ministério Público ele oferece a denúncia e o juiz rejeita a denúncia, ele não recebe a denúncia. Então, da rejeição da denúncia, o que vai acontecer? O Ministério Público vai fazer o quê? Vai fazer um RES, um recurso em sentido estrito, para subir para onde? Para subir para o Tribunal de Justiça, tá? Veja bem, só que nós não estamos ainda, pelo jeito, você veja que a parte em azul aqui, ó, o que acontece? Houve a rejeição da denúncia, então não houve a citação não veio acontecer, não aconteceu resposta à acusação. Gente, isso aqui não aconteceu, ó. Isso aqui não aconteceu, porque houve a rejeição da denúncia. Então, consequentemente, o réu não foi citado, mas ele deve ser intimado, deve ter ciência de que está acontecendo alguma coisa, ele tem que ter direito de apresentar o quê? Contra-razões de rese, tá? Isso aqui é fácil, essa era uma questão fácil. Essa é uma questão fácil, vou mostrar por que ela é fácil. Ela é fácil por quê? Porque se você lembrar do que eu expliquei, ela é difícil quando eles enganam a gente. Ele fala o seguinte, o juiz, sabendo que o réu tem direito de fazer contra-razões, nomeia um defensor por ele. Quando nomeia um defensor por ele, o juiz está ajudando o réu, certo? Certo? De uma ova. Ele tem direito de escolher o defensor. Ele tem direito de escolher. O defensor nomeado pelo juiz não é o procedimento correto. O juiz deve oportunizar, né, o réu, né, para que este, por sua vez, faça a escolha do defensor que ele queira. Tudo bem? Beleza? Fácil como tudo na língua
portuguesa, pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham lembrado dessa estrutura. É a súmula 706 ou 707 lá do Supremo Tribunal Federal. Não sei se é 706 ou 707. Beleza? Bom, só aproveitar, pessoal, eu sei que nós temos tempo agora, né? Veja bem, ó, aqui nós temos o artigo 581, os cabimentos do recurso em sentido estrito, ó. Caberá reze quando? Que o juiz não receber a denúncia ou queixa, tá vendo? Quando ele não receber a denúncia ou queixa, quando ele concluir pela incompetência do juízo, da desclassificação imprópria, desculpa, na desclassificação própria da primeira fase do júri, né, aqui existe uma desclassificação em que não é homicídio doloso e sim homicídio culposo. Então, há uma desclassificação, então cabe o quê? Cabe reze, tudo bem? Lembrando, né, que eu já desenhei muitas vezes isso, o PAD, né? Contra o PAD, você tem o quê? Apelação e reze, tá? Consoante, consoante, vogal, vogal. Que julgar procedentes de exceções, que pronunciar o réu, olha só que fácil, caberá recurso em sentido estrito, tudo bem? Aqui nós temos uma parte bem legal, que é aquele desenho que eu faço, quando o juiz indeferir requerimento de prisão preventiva, quando ele revogar a prisão preventiva, quando ele conceder a liberdade provisória, ou quando ele relaxar o flagrante. Nessas situações aqui, cabe reze. Quem vai fazer reze aqui, gente? O assistente de acusação ou o Ministério Público, tá? Se você analisar as palavras da língua portuguesa que aí estão escritas, está havendo aí um juiz que não está mandando o réu para a cadeia. Consequentemente, quem vai fazer o recurso? Obviamente, assistente de acusação ou o Ministério Público, tá? Beleza? Maravilha, e faço como tudo na língua portuguesa. Aproveitando aqui, pessoal, uma coisa bem legal. Quando o juiz não for isso na sentença, né, ele decretar a prescrição, né, ou julgar de outro modo extinta a punibilidade, ou quando ele indeferir pedido de reconhecimento da prescrição, ou outra causa extintiva da punibilidade. Olha, eu quero que vocês vejam por que é redundante esses dois incisos. Por que eles são redundantes? Me mostra. Alguém consegue entender por que há uma redundância aí? Por que há uma redundância? Eu vou tentar ajudar vocês. Vou colocar aqui o artigo 107 do Código Penal. Por que há uma redundância? Eu só estou frisando isso, pessoal, por quê? Porque se nós tivermos várias formas, né, de tratar de um assunto, com certeza a tua memória ela vai ser ativada e você vai conseguir lembrar. Por que é redundante este inciso? Decretar a prescrição ou julgar de outro modo extinta a punibilidade. Por quê? Alguém sabe? Vai o Carol Penha, Isabela. Vamos ver se vocês mandam para mim aí. Vai, Ana Glicéria, Adriana, você tem que... Adriana não vale falar que você já viu isso, Adriana. Alguém sabe, pessoal? Vai. Vai, manda alguém. Alguém? Por que é redundante? Gente, é redundante. Por quê? Porque a prescrição já é uma espécie de extinção da punibilidade. Bastaria estar escrito aqui que decretar extinta a punibilidade. Que indeferir a causa extintiva da punibilidade. Não precisava falar prescrição ou prescrição, certo? Por isso que é redundante, tudo bem? Por isso que é redundante, beleza? É claro, pessoal, que quando foi feito o Código de Processo Penal, isso aqui o quê? Foi uma forma de deixar bem claro que foi um excesso de zelo do legislador, um excesso de zelo, mas eu costumo brincar, né, só para brincar aqui, falar que foi uma redundância, né, que ele disse duas vezes a mesma coisa que não precisaria. Então, quando há o acolhimento ou não da extinção da punibilidade no curso do processo, caberia um reze, tá? Caberia um recurso em sentido estrito. Ou quando não houver, né, o acolhimento desse pedido, também caberia recurso em sentido estrito. Caberia reze, tá? Fel, então me fala aí, quando é que cabe apelação, quando cabe reze? Gente, cabe reze nesses casos escritos ali. Como nós não temos como decorar tudo, porque não é a segunda fase do AB, é a primeira fase do AB, então eu só insisto o quê? Gente, na rejeição da denúncia, né, cabe reze, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Também cabe reze quando houver rejeição ao pedido de acordo de não persecução penal, que é uma coisa nova, tá? O acordo de não persecução penal, olha só. 581, caberá reze. Quando? Quando caberá reze? Que recusar a homologação de proposta do acordo de não persecução penal, tá? Isso aqui também é um caso muito interessante para a gente decorar, porque tem grande chance de ser cobrado isso na nossa prova. Tudo bem? Beleza? Fácil como tudo em língua portuguesa. Outro caso interessante também é aqui sobre a anulação da instrução, né? Se houver a nulidade da instrução criminal, também cabe recurso em sentido estrito. Nulidade da instrução é porque houve uma nulidade no curso do processo, tá? Às vezes o réu tinha direito de estar presente na audiência e não deixaram que ele estivesse presente na audiência. Você tem que anular a instrução a partir do momento em que ele não esteve presente na audiência. Consequentemente, cabe reze pela parte interessada. Tranquilo? Fácil como tudo em língua portuguesa. Aproveitando também, aqui nós temos incidente de insanidade mental? Não. Nós temos aqui incidente de falsidade. Esse aqui seria um incidente de falsidade documental. Então, olha só que coisa interessante também. Quando que cabe a apelação?
cabe apelação? Quando você tem a condenação, quando você tem a absolvição, quando você tem... eu esqueci aqui, gente, um negócio. Era um mnemônico, eu esqueci. Eu tinha montado o mnemônico e esqueci. Ele é recente e eu esqueci. Cabe a apelação da impronúncia, né? Cabe a apelação da condenação, da absolvição e cabe também quando não couber rese. Né? Quando não couber rese. Então, residual, isso, residual de rese. Então, olha só, quando cabe a apelação? Quando houver uma condenação, quando houver uma absolvição, quando houver uma impronúncia e quando houver uma situação residual de rese. O que é residual de rese? Exemplo, né? O incidente de insanidade mental não está no artigo 581. O incidente de insanidade mental não está no 581. Se não está no 581, cabe apelação. Do incidente de insanidade mental, cabe apelação. Do incidente de falsidade documental, cabe rese. Tá? Isso é muito importante e fácil como tudo na língua portuguesa. Por exemplo, quando você tem lá que o membro do Ministério Público, ele, no prazo de 60 dias após o sequestro dos seus bens, não ofereceu denúncia e deveria ter feito. Não fazendo, você pede o levantamento dos seus bens, você pede os seus bens de volta, o seu carro, a sua casa de volta. E não há concessão do levantamento dos bens. Eles não deixam que você pegue os seus bens de volta. Cabe o quê? Cabe apelação. Por quê? Porque não está no rese, tá? Porque não está no rese também. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Então, essa parte, depois tentem me falar qual que é exatamente a parte que vocês não entenderam desse pedacinho, pessoal. Tá? Mas eu vou repetir aqui o conteúdo, parte dele, e aí você veja se você pegou, tá? Eu já volto aqui no caso do rese. Tudo bem? Bom, gente, aqui só para ficar bem claro. O que eu quis dizer? Tem vários cabementos do recurso em distrito. Vários deles. Tá? Vários cabementos do recurso em distrito. Não tem como a gente decorar tudo aqui agora. Na primeira e na segunda fase é mais fácil, porque basta você olhar o artigo 581. Mas, em regra, pessoal, cabe rese quando nós tivermos decisões no curso do processo. É isso. Cabe rese quando as decisões forem no curso do processo. Porque se as decisões forem na sentença, aí não cabe rese, cabe apelação. Se o cara for absolvido ou condenado. Tudo bem? Aí cabe apelação. Certo? Agora, entenda. Aqui, neste desenho, o que nós temos aqui? Eu só mostrei quando que cabe apelação. Quando eu falo residual de rese, é porque eu estou dizendo o quê? O que sobrou, o que não foi caso de rese, será o quê? Caso de apelação. É a mesma coisa quando eu digo para vocês a competência da Justiça Federal. É uma competência estabelecida na Constituição Federal, certo? Artigo 109. Quando sobra é residual. Então, a competência do Estado é competência residual. A competência da Justiça Federal é uma competência estabelecida pela Constituição e a competência dos Estados é uma competência residual. É o que sobrou, é o resíduo. Imposto residual é aquele, o quê? Aquela situação que deve ser feita por meio de lei complementar, inclusive. Lembra? O IGCIR, Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social e Imposto Residual. Resíduo é a sobra, pessoal. É possível a instituição de um outro imposto que não aquele já previsto na própria Carta Magna? Sim. Qual? O imposto residual, mas deve ser feito por meio de lei complementar. Por meio de lei complementar, tá? Então, o resíduo é o que sobrou. Então, quando eu coloquei aqui cabe apelação, em uma situação residual de rese, é porque o quê? Não estava em rese, sobrou. Se sobrou, o quê? Cabe apelação. Tudo bem? Se sobrou, cabe apelação. Beleza? Beleza é ótimo, né? Beleveza. O que eu quis falar aqui com beleveza, nem eu entendi. Com beleveza, tá? Gente, ó, maravilha. Tá acabando aqui já. Ó, deixa eu dizer para vocês. Eu vou falar só mais dessas outras duas aqui, e aí a gente para, tá? A gente para. Aí a gente continua amanhã, tudo bem? Uma aula aqui, 1h30. Eu acho que é bastante, porque tem muito conteúdo, e eu, assim, até prefiro que vocês revejam esta aula, ou a aula de processo penal da linha do tempo. Muita gente ficou feliz daquela aula lá. Não deixe de rever, não deixe de rever, tá? Eu vou só falar aqui esses outros pedacinhos aqui, que são importantes, de outras duas questões, e aí a gente continua amanhã, tá? Eu não imaginei que fosse me estender tanto assim. Mas não tem problema, só nós temos tempo, tá? E é até mais legal a gente ver várias coisas assim. Se você tá na pegada aí, se você tá aguentando o tranco de ver isso, vai ajudar você. Você pode ter certeza que vai te ajudar de verdade, tá? Beleza? Maravilha e fácil como tudo na língua portuguesa, né? Bom, vamos lá. Aqui o caso, né, já foi mencionado. A instrução, assistente de acusação, supostamente assinado pelo juiz, confirmaria a prática delitiva. Patrão, certeza, o documento seria falso. Aqui é o incidente de falsidade, né? Tá. Um incidente de falsidade, cabe rese. Gente, incidente de falsidade documental, né? O que é isso? Nós temos no artigo 146
as menções sobre o incidente de falsidade documental. Alguém faz um processo contra outrem. E essa vítima do processo fala assim, Jô, você está de brincadeira, esse documento é falso, você que criou esse documento aí. Então, isso é um incidente, é um acidente. Nós estamos aqui julgando o mérito, mas o juiz, antes de julgar o mérito, ele vai ter o quê? Vai ter que verificar o que está acontecendo aqui. Né? Então, arguida por escrito a falsidade do documento constante nos autos, importante que deve ser por escrito, tá? Ah, é falso esse documento aí. Ai, foda-se, você que escreva isso num papel. Arguida por escrito a falsidade do documento constante nos autos, autos são os papéis, né? O juiz observará o seguinte processo. Mandará autuar em apartado a impugnação, certo? Apartado é o quê? Ele retira do principal e resolve separadamente. E em seguida ouvirá a parte contrária que no prazo de 48 horas oferecerá a resposta sobre ser ou não falso aquele documento. Assinará o prazo de 3 dias a cada uma das partes para novas alegações, para as provas das suas alegações, né? Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias. Diligências são atitudes realizadas, né? Você chama um perito para ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Se reconhecida a falsidade, o que vai acontecer? Por decisão irrecorrível, obviamente você vai encaminhar o quem? Vai encaminhar para o Ministério Público e, obviamente, vai ser um outro processo que vai acontecer contra alguém. A arguição da falsidade feita por procurador exige poderes especiais. Por quê? Porque se você fez por escrito que alguém falsificou um documento, gente, isso é um fato imputado a alguém criminoso. Então, consequentemente, isso vai virar um processo crime. E se você não tem procuração com poderes especiais, você que escreveu sendo advogado, se o seu cliente falou que é falso, você fez por ele sem pegar a procuração com poderes especiais, quem pode rodar pode ser você. Então, você que pega uma procuração com poderes especiais, tudo bem? Muito importante isso. Essa procuração com poderes especiais, escrita lá no artigo 44 também do próprio diploma legal que nós estamos vendo do Código de Processo Penal. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade e qualquer que seja da sua decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de posterior processo penal ou civil, tá? Não fará coisa julgada em outros processos. Bom, em todo caso, isso é o incidente de falsidade. Aqui embaixo nós temos o incidente de insanidade mental, lembrando que do incidente de falsidade cabe reze, aqui embaixo não cabe reze, aqui embaixo cabe apelação. Tudo bem? Beleza? Fácil como tudo na língua portuguesa. É interessante também sobre laudos, pessoal, né? O laudo. O que nós temos aqui de um laudo pericial? Interessante que o exame de corpo de delito, lembre, o exame de corpo de delito não é um exame feito num corpo de uma pessoa só, é no local do crime. Tem o direto e tem o indireto. O direto é aquele feito no próprio local ou no próprio corpo. O indireto é aquele feito por outros meios de prova, por outros meios indiretos, até por uma testemunha, às vezes é possível fazer, tá? Ó, então, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. Ó, perito oficial, portador de diploma de curso superior. Faltando esse oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, tá? Eles costumam colocar o que aqui? Costumam colocar que a pessoa ela é estagiária no último curso, no último ano do curso, não é no último ano do curso, tá? Já tem que ter sido formado, tudo bem? Já tem que ter sido formado. Tranquilo? Beleza? Maravilha e fácil como tudo na língua portuguesa, certo? Uma outra coisa legal aqui que nós temos também sobre esses contextos de prova e tudo mais, ó, um interrogatório, né? Eu acabei não falando naquela hora lá, vai ter um caso que nós vamos ter 2 acusados, e é possível que um não esteja na presença do outro, tá? Ó, havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente, tá? Isso aqui é muito importante também sobre o interrogatório, tá? Havendo um interrogatório, eles serão feitos, passarão pelo interrogatório de maneira separada, tá? Aqui nós temos sobre o interrogatório também e sobre a videoconferência, o parágrafo 3º, da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Tudo bem? 10 dias de antecedência que é importante lembrar, tá? Só para fins de curiosidade. Tudo bem? Beleza? Fácil como tudo em língua portuguesa. Gente, tem uma outra questão também que trata sobre conexão entre crimes, tá? Lembre-se, assim, se os crimes forem cometidos contra patrimônio de empresa pública, é crime de competência da Justiça Federal, tá? E um crime de competência da Justiça Estadual, se for conexo com o de competência da Justiça Federal, será julgado na Justiça Federal. A Justiça Federal, ela arrasta a competência, tá? Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça. Eu só vou mostrar o conteúdo dela aqui para você juntar as coisas. E você ver que legal que é, ó. Vou colocar aqui a súmula 122. Tá acabando, pessoal. Eu garanto que mais 3 minutos a gente acaba. 3 minutinhos a gente acaba. Olha só que legal. Aí eu coloco o dispositivo aqui referente
pertinho também do CPP. E a gente acaba isso daqui. Vamos lá, cadê? Onde estou? Olha que legal, ó. Oh, que legal. Cadê a súmula? Ó, compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A do CPP. O que é essa regra? Essa daqui, ó. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Gente, o que é conexão? Conexão é quando você tem mais de um crime, tá? E aí, ao invés de você julgá-los em locais separados para evitar muito gasto público, você junta os crimes e julga num lugar só, também para não ter decisões contraditórias, tá? Uma conexão, por exemplo, você mata o segurança de um famoso para sequestrar esse famoso, tá? Você tem o quê? Um crime ali doloso contra a vida e um crime de sequestro. Serão conectados onde? No tribunal do júri. Serão julgados no tribunal do júri. Às vezes, se não for um crime doloso contra a vida, né, você tem a possibilidade também de ser um crime federal. E aí você arrasta para a Justiça Federal. Às vezes não. Às vezes não é tribunal do júri aqui, tá? Às vezes é o quê? É um caso de jurisdição da mesma categoria. Se for a mesma categoria, o que você vai fazer? Prepondera a do lugar da infração a qual for combinada uma pena mais grave. Então, você cometeu um roubo e 4 furtos em cidades diferentes. Você será julgado onde? Onde cometeu o crime de roubo. Tudo bem? Agora, prevalece a do lugar em que houver maior quantidade de número de infrações, se as penas forem iguais. Você cometeu vários crimes, mas na cidade de Votuporanga, você praticou mais infrações em Votuporanga. Você praticou 10 furtos em Votuporanga, 5 em Fernandópolis, 3 em Santa Fé e uma só lá longe em Paranaíba. Então, você foi o quê? Diminuindo a quantidade de infrações. Será julgado onde? Onde teve a maior quantidade de infrações. Onde? Em Votuporanga. Firmar-se-á na exclusão das duas anteriores, o quê? Pela prevenção. Prevenção é o quê? Você cometeu um furto em cada um dos locais das cidades. Só que alguma autoridade tomou uma atitude primeiro, tá? Então, o julgamento será nessa cidade que tomou esse tipo de atitude. Tudo bem? Então, aqui, quando essa súmula menciona a inaplicabilidade do artigo 78, inciso 2 da linha A, ela está dizendo o quê? Que mesmo se o crime da Justiça Estadual for um crime mais grave, vai ser julgado, né, na Justiça Federal, mesmo sendo menos grave. Então, se você cometeu um crime de furto contra uma empresa pública federal e um crime de roubo contra, sei lá, uma sociedade de economia mista, existe uma conexão entre os dois crimes, consequentemente, você vai ser julgado na Justiça Federal, mesmo o crime de roubo sendo mais grave, tá? Eu só coloquei aqui sociedade de economia mista porque ela não é de competência da Justiça Federal. Beleza? Fácil como tudo na língua portuguesa, pessoal. Beleza? Legal? Então, amanhã, pessoal, a gente continua os outros conteúdos de penal e de processo penal, mas como eu já acabei abordando várias outras coisas, acho que amanhã a abordagem de penal e de processo penal vai ser mais rápida, tá? Porque eu falei aqui bastante sobre um assunto e acabei aprofundando, né? Sobre outras partes, só para poder já conectar. Amanhã, por exemplo, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver exceção da verdade em pessoas que possuem prerrogativa de foro. Então, você já vai entender o quê? Que existe uma queixa-crime em uma primeira instância, né? E exceção da verdade sendo julgada em outra instância. Né? Já vai ter várias outras coisinhas bem interessantes lá sobre furto privilegiado e outras coisas mais. Tá? Além do tempo do processo penal, tá no YouTube sim. Eu vou... não sei se tá, talvez não esteja. Se não tiver, eu vou colocar. Tá? Porque é bem legal. Bom, e de qualquer jeito, pessoal, ela está na nossa plataforma, tá? Pra gente, ela está na nossa plataforma, beleza? Ela está pra gente na nossa plataforma aqui. É que eu não coloquei todas as aulas públicas, tá? Porque bastante gente aparece aqui enquanto eu tô falando e tal, né? E é por isso que eu não coloquei pública. Mas vocês ficam tão pequenininho nas imagens e ninguém... não tá acontecendo muita coisa louca, não, então tá tudo tranquilo, tá? Gente, ó, obrigado por tudo, valeu. Foco, força e fé, farra depois de muito estudo. Obrigado, espero que vocês tenham acompanhado de verdade a aula de hoje. Tá, foi 1 hora aqui e 30 minutos de aula, né? Salvo engano, foi exatamente isso aqui, né? Agora são 9 horas e 5 minutos. Então, deu 1h30, gente. Ó, não foi o fim do mundo. Acredita, pessoal, pouco por dia fará uma grande diferença a longo prazo, tá? Pensem muito nisso. Fala, não consegui pegar tudo que você falou hoje. Não tem problema, cara. Revisa o que você puder revisar, aumenta a velocidade do vídeo, dá 2 cliquinhos para frente, né? O que você puder rever, se esforce, tá? Que vai ajudando, beleza? Eu sempre procuro trazer as questões e procuro trazer um pouco mais de assunto do que ela mesmo cobra, para a gente poder fazer revisão constante aqui. Tudo bem? Valeu, gente. Obrigado por todos aí. Adriana, Ana Glicério, Simone, Ludmila, iPhone, a Camila, a Isabela, Filipão, João Vitor, Maitê, Ana Carolina, Aguinaldo, Ana Laura, Gabi,
só isso aí, ó. Fico muito feliz que vocês estão participando, tá? Nosso curso, ele tá com 100 alunos, né? E você vê que essas aulas mais espaçadas não são todos que estão participando, né? E eu não os culpo por isso, mesmo porque a gente vai fazer outras coisas, mas é o que eu disse, vamos nos esforçar aí para fechar sempre aí, nesse pessoal que está revendo essas aulinhas aí, vamos nos esforçar para não deixar passar não, tá? Vamos nos esforçar. Logicamente que a culpa de hoje foi minha, né? Porque ontem eu fui separar a briga de cachorro e aí eu levei umas mordidas nervosas aqui no braço, tá? E aí não teve jeito. Ainda bem que foi o meu cachorro mesmo que me mordeu, né? Eu sei que tá tudo vacinado. Mas ele mordeu, coitado. Porque ele nunca, ó, em 8 anos, nunca fez nada comigo. Só que ele tava brigando, velho. Aí eu puxei uma vez, ele me obedeceu. Me obedeceu, né? O problema foi que o cachorro foi pra cima dele de novo. E aí ele foi se defender, foi pra cima do cachorro e eu puxei de novo, porque para ele não matar o outro cachorro. Ele mordeu eu puxei, né? Ele me deu 2 mordidinhas assim, já foi suficiente já, né? Já foi suficiente para machucar o braço. Mas fazer o quê? A culpa não foi dele, né? Tanto é que hoje ele viu meu braço, ele cheirou assim e ficou com a orelha baixinha assim, ó, tadinho. Eu não falei nada, não bati nele, não fiz nada. Acho que se fosse com a Wanda, matava a Wanda. A Wanda é fiotinha ainda. A Wanda, coitada. A Wanda não. O Freud, tadinho, o Freud já é adulto. E hoje ele olhou, velho, ele abaixava a orelhinha assim, ó, ficava cheirando, tipo, sabendo que ele... Mas não tem jeito, o cachorro quando... Gente, se o ministro do STF disse que o único crime em que você não pode dizer que jamais cometerá é o crime de homicídio, se isso você não pode, um ser humano não controla, imagina um cachorro, né? Então não tem por que ocupar, tá? O crime de homicídio é o único crime que um ser humano não pode falar que ele venha cometer. Se você já assistiu Cidade dos Homens, Cidade de Deus, né? Tem uma parte lá que a mulher de um cara trai ele e ele mata a mulher. Ele pega uma pá e bate na cabeça dela até matar. Aí depois ele fica chorando lá que ele matou. Porque, pô, ele vai pra cadeia, matou a mulher que ele ama, porque ela traiu o cara e aí vira um inferno, né? Mas é isso aí mesmo, o homicídio é isso aí, gente. E assim também, né, o cachorro. Ele tava com a coleira, eu peguei na coleira e puxei. Né, eu peguei e puxei. Mas assim, quando você vai pra separar, você tem que ir pra separar mesmo, né? Você vai e separa. Porque se você fica assim, ai, eu vou tomar mordida, aí você não vai separar nada. Você tem que grudar, tipo, pra juba mesmo e falar, agora vai até o final. Porque se você fica mais ou menos, vira uma bosta. Você leva um monte de mordida à toa. Agora, se você pega mesmo pra capar, aí você resolve o problema, né? Rapidinho ele foi pra dentro de casa, tadinho. Mas acontece. Acontece. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Tamo junto. E até amanhã. Beijo do Magro. Até mais, gente. Valeu.